minhas senhoras, em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar conosco em mais esta oportunidade. Fico feliz em ter sido lembrado pelo vereador Gilberto, me sinto lisonjeado, né, pela lembrança dele, independentemente do seu questionamento, que é um direito seu. Não gostaria, evidentemente, de estar no seu lugar, nesse momento crucial do comportamento pernicioso do PT, do ponto de vista daqueles que trilham o caminho da corrupção e que, infelizmente, para alguns, tem vindo à tona neste momento crucial, onde o cidadão brasileiro está sendo informado claramente da prática perniciosa do PT. Não tenho nenhuma culpa, não sou investigador, não fui atrás das informações, as informações têm vindo à tona, não é? E a sociedade brasileira agradece a tantos quantos colaboram com esse país com essas informações. É evidente que para todos nós, vereador Gilberto, para todos nós é ruim, porque estamos inseridos na mesma classe política. E o senhor citou aqui o judiciário, não me toca em nenhum aspecto, porque não compactuo, evidentemente, com o comportamento que Vossa Excelência fez alusão. E uma coisa interessante que tem acontecido ultimamente é que eu tenho um conhecimento de um adágio muito interessante, que diz o seguinte: um erro não justifica outro. A presidente Dilma, nesta última entrevista na Rede Globo, gastou boa parte do seu tempo em explicação, em virtude desse comportamento pernicioso que se instalou e ficou de forma institucionalizada essa situação na gestão petista, não é? Eu fico triste com isso, porque já falei aqui, não volto atrás, de que o vereador Ronaldo tem uma frase muito interessante, com relação àqueles que querem que a situação seja ruim para que ele volte. Nós temos interesse de que vingue, principalmente o governo do PT em Teixeira de Freitas, no desrespeito à gestão de João Bosco, que infelizmente até agora, se fizer uma pesquisa, eu fico vergonha do resultado. Dá para se ficar com vergonha do resultado, porque é um repúdio quase que unânime da sociedade. Evidentemente que nesses últimos dias tem acontecido comportamentos interessantes e eu reputo como benéfico para esta sociedade, como por exemplo a Universidade Federal instalada em Teixeira de Freitas. Inegável a inauguração ou reinauguração do aeroporto de Teixeira de Freitas, inegável, merece o nosso aplauso e a nossa lembrança, mas não justifica calarmos ou tirarmos o suposto brilho da minha fala, porque faço alusão neste momento crucial e que corre o risco do PT sair do poder na Bahia e em nível nacional. Eu fico feliz com isso, porque reputo como salutar a alternância do poder. Querem perpetuar no poder a qualquer custo. Eu fiquei estarrecido com alguns comportamentos de campanha da presidente Dilma. Perdeu o equilíbrio, perdeu a estribeira, fez um teatrozinho, com todo respeito àqueles atores, com relação ao Banco Central do Brasil. Ao Banco Central, que ela tem interesse, um momento por favor, muito obrigado pela sua educação, ela tem interesse de que a sociedade seja ludibriada, achando que a independência do Banco Central vai ser perniciosa para a sociedade brasileira. Eu gostaria até de ter feito a pesquisa com relação aos lucros dos banqueiros na gestão do PT. Porque ela tem preocupação e quer incutir na cabeça do cidadão brasileiro de que a independência do Banco Central seria ruim para a sociedade e beneficiaria a banqueiros. É uma ignorância e brincar com a inteligência alheia. A sociedade brasileira tem dado mostra, mesmo que ela ganhe o segundo turno, vereador, e eu não vou morrer por isso, mas pelo menos que ela leve um susto, mas se ela ganhar, se ela perder, sinceramente, os meus lábios vão abrir um sorriso maravilhoso, né? Se ela perder, eu não vou mentir, evidentemente, não é? Mas eu tenho interesse de que a gente tenha esta oportunidade de ver uma nova gestão, com uma nova pessoa, com uma nova filosofia, tentando trazer uma nova forma de governar, porque eivou, não sei se seria o termo legal, eivou a gestão do PT em nível nacional. Os números são assombrosos. Eu falei
falei aqui nessa tribuna com relação ao prejuízo do Brasil na compra da refinaria Pasadena nos Estados Unidos da América, no Texas. E naquela oportunidade fizemos alusão ao prejuízo do Brasil. A imprensa publicou recentemente um prejuízo em torno de mais de 700 milhões de dólares, que eu não concordo. Eu acredito que passa de $1 bilhão o prejuízo do Brasil naquela transação lá nos Estados Unidos da América. E recentemente o senhor Paulo Roberto, que para Lula, com todo respeito à história de Lula, o chama de Paulinho, dada a sua intimidade, ele o chama de Paulinho, revelou que naquela transação ele embolsou a bagatela de R$1,5 milhão. É uma prática de que, na verdade, expolia o cidadão brasileiro, expolia os cofres públicos e tira do pequeno, do menos favorecido, porque é na ponta onde o cidadão sofre, na mesa do cidadão, e querem ganhar a eleição apenas se falando em bolsa, apenas se falando em casa popular, que na verdade a gente reconhece que é interessante, mas não é o tudo, e nem tampouco é mérito para se ganhar uma eleição. Espero que a sociedade brasileira continue fazendo esta reflexão e dê a resposta nas urnas no dia 5 de outubro, e nós estaremos aqui, evidentemente, para reconhecer ou a vitória ou a derrota. Isso faz parte do processo, não é? Mas, Vossa Excelência, fique tranquilo que nossa fala vai tomar uma outra direção depois das eleições, né? Mas no momento é próprio, porque a democracia nos permite esse tipo de comportamento, e Dilma Rousseff goza de um tempo absurdo comparado ao tempo dos demais concorrentes, e que no segundo turno, salvo engano, a coisa vai ser mais igualitária, e a sociedade então terá mais possibilidade de ouvir de forma mais extensiva a programação da candidata Marina Silva. Então, fique à vontade. Eu fiz a minha fala, eu não sei se você está percebendo, vamos supor, desde a sua fala até agora, você não falou de um projeto, de indicação, você perdeu esse lado legislativo aí que eu estou citando, vereador, desculpa aí. Sem problema. Eu queria, se eu tivesse a curiosidade de fazer as contas que Vossa Excelência falou da sua candidata, eu não sei quais seriam os números, e eu tenho todo respeito, porque Vossa Excelência deve fazer campanha para a sua candidata. Não sei qual o seu interesse nesse sentido, espero que, evidentemente, eu creio, pelo pouco que eu lhe conheço, que é apenas uma questão política, partidária e ideológica, mas querer me inibir de fazer alusão àquilo que eu acho que eu devo fazer em virtude do momento. Falei em outra oportunidade aqui, com relação à Pasadena, que o colega companheiro que estava aqui na casa, o Ailton, de quem eu tenho minha admiração e continuo tendo pela sua história, e que ele me interpelou, e eu fiz a seguinte colocação: se a notícia de que Dilma, enquanto presidente do Conselho que permitiu a compra de Pasadena nos Estados Unidos, viesse à tona naquele momento, talvez ela não seria presidente da República. E o Brasil continuou sem saber daquele episódio danoso, pernicioso, prejudicial, e aí a sociedade brasileira acompanhou em virtude da história de Lula, do PT, do seu governo, e colocou Dilma como sua sucessora. Mas a sociedade brasileira, companheiro, a sociedade brasileira está dando sinais que está mudando de rumo, e esperamos que isso se concretize no dia 5 de outubro nas urnas de livre consciência e com a expectativa de mudança. Teixeira de Freitas, a Bahia, o Brasil terão outros resultados. Para encerrar, senhor presidente, essa história de que Rui estava envolvido nesse episódio que a Veja traz à tona, esperemos que ele prove o contrário. Mas tem sido uma prática corriqueira, uma prática como que se tornando normal, não é? E aí, então, a gente fica na expectativa de que ele se vire e prove o contrário, porque as informações são contundentes e merecem o nosso crédito, até que prove o contrário. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.